O que eu faria se eu já tivesse chegado ou até passado dos 25 anos e não tivesse nenhum centavo na conta? Esse vai ser o tema super polêmico do vídeo de hoje, mas também super importante para o seu bolso, para sua saúde financeira. Então já pega o seu chazinho, o seu café daí. Eu sei que vocês assistem lavando louça, fazendo faxina ou fazendo qualquer outra coisa durante a academia, trabalho. Então pega o seu cafezinho, o seu fone e bora falar sobre esse assunto. Bom, eu acho que é super normal a gente ter já passado dessa idade, né, que é uma idade muito jovem, e não ter nenhum dinheiro na conta. O que eu vejo acontecendo, principalmente hoje em dia, é que as pessoas mais novas, elas priorizam absolutamente tudo, financeiramente falando, menos a reserva financeira delas. E aí são pessoas que até andam de carro novo, são pessoas que têm ali, aparentemente, né, tá bem, né? Então tem unha feita, cabelo, tá bonito, tá isso, tá aquilo, mas acabam deixando de lado as coisas que realmente importam, que é, às vezes, a saúde. Eu já falei que muita mulher, né, tá com a unha bonita, o cabelo, o cílio, postiço, isso e aquilo, e aí vai no dentista, tá com a boca cheia de cárie, porque nunca paga uma limpeza no dentista, por exemplo. Coisas básicas estão sendo negligenciadas para que coisas supérfluas, que sim, são muito legais e se a gente puder é muito bom fazer, sejam colocadas no lugar. Só que aqui existe esse ponto, que é se for possível fazer. O que muita gente que ganha, sei lá, 1.500, 2.000, 3.000 reais por mês faz, e que na minha opinião é errado, é você pegar o dinheiro disso e colocar nessas outras coisas, não priorizar as coisas que importam, não priorizar fazer uma reserva de emergência, guardar um dinheiro para o futuro e por aí vai. E esse é o grande X da questão aqui, é a nossa prioridade. Quando a gente ganha pouco, a gente precisa aprender a priorizar. Por quê? Se eu ganho pouco, eu entendo que eu preciso fazer sacrifícios. Então, eu preciso, às vezes, abrir mão de comprar uma roupa nova, abrir mão de fazer alguma coisa para investir em algo que vai me trazer mais retorno no futuro. E às vezes esse algo vai demorar para trazer retorno, mas se você não fizer nada, aí que não vai trazer retorno nunca mesmo. Então, como a gente nunca foi ensinado, como a gente é novo também e acaba deixando os anos passarem e não se preocupa com isso, quando você para enxergar que isso era um problema, já foi, entre aspas, tarde demais. Eu não gosto muito dessa expressão, é tarde demais, porque eu acho que nunca é tarde demais, mas em alguns casos, né, o melhor momento para começar foi ontem. Se você não começou ontem, o segundo melhor é hoje. Então comece hoje. Mas lógico que não existe o melhor momento, mas sim, você vai ter mais dificuldades do que alguém que pensou nisso antes, obviamente. Porém, como a gente é novo, como a gente isso e aquilo, a gente tem muitos sonhos e etc, e todo mundo passa por isso, e a nossa renda não é tão alta assim, a gente precisa sim ter essa consciência de fazer sacrifícios temporários. E essa é a primeira lição desse vídeo, que é você entender que não é para sempre que você vai precisar economizar com as coisas, não é para sempre que você vai passar por isso. É uma fase, e assim como todas as fases, em algum momento vai passar. Só que para essa fase passar, você precisa investir esse dinheiro em outras coisas que vão te trazer mais lucro. Então, por exemplo, não adianta nada você economizar, eu parei de gastar no iFood, na minha blusinha da Shein, no, sei lá, no Bobbie Goods e qualquer coisa que seja, mas eu ainda gasto com, sei lá, ou eu pego esse dinheiro que sobrou e eu gasto em outras coisas, eu não vejo a cor do dinheiro, não sei para onde ele vai. Também, você concorda comigo que você está, entre muitas aspas, mas você está fazendo quase que a mesma coisa? Então, é importante você direcionar e priorizar esse dinheiro para um investimento que vai te trazer retorno. Seja esse investimento, às vezes, se você é mais novo, se você ainda não tem uma carreira consolidada ou algo do tipo, algo na sua profissão, né? Então, eu sou, sei lá, advogado. Tirar, sei lá, fazer uma especialização, abrir o seu próprio escritório e guardando dinheiro para fazer algo maior. Ou eu quero ser vendedora, eu quero fazer tal coisa. Compra um curso, se especializa. Quanto melhor profissional você for, mais bem remunerado você é. Só que não tem como você se tornar um bom profissional se você não passar por cursos, experiências e coisas que vão te transformar nesse profissional. Então, esse dinheiro inicial
o que eu faria é investir em mim. E foi o que eu fiz quando eu estava começando a minha vida profissional, digamos assim. Eu investi muito em mim, no sentido de todo o dinheiro que sobrava, eu investia num curso, eu investia numa palestra, eu fazia alguma coisa, porque eu sabia que esse dinheiro, querendo ou não, ia retornar para mim como um benefício. Ele ia se tornar mais dinheiro no futuro, né? Digamos assim. Então, ele ia voltar para mim, e aquele sacrifício de não gastar com alguma coisa que eu estava fazendo seria por, sei lá, 2 anos, 3 anos, porque a hora que eu tivesse retorno do que eu estava investindo, isso ia mudar, porque minha renda ia acompanhar. E uma coisa que é meio cruel, tá? Mas, de novo, eu não invento a vida, não fui eu que inventei a regra, não, eu só repasso. E, embora seja cruel, é bom a gente saber, porque quando a gente sabe das coisas, a gente toma uma consciência e muda, que é o seguinte: você é pago proporcionalmente pelo valor que você entrega. Então, se hoje você está recebendo pouco, é porque talvez você está entregando pouco valor para a sociedade. Ah, mas no meu emprego é porque eu não sou valorizada, eu não isso, eu não aquilo, eu sou uma ótima profissional e no meu emprego ninguém me valoriza. Então por que você não sai desse emprego e encontra um que te valoriza? Porque se você realmente for uma excelente profissional, você não fica em emprego ruim. Porque hoje existe pouquíssima mão de obra realmente qualificada. Se você está no emprego que você está, se você realmente for boa, você vai ser valorizada. E se você não estiver sendo valorizada, sai, porque vai ter 1 milhão de empresas implorando por aí. E eu falo isso do local de fala, digamos assim, de uma pessoa que conhece muitos empresários, e a queixa de praticamente todos não tem mão de obra qualificada. A pessoa chega aqui e é praticamente analfabeta. E isso é triste porque, sim, é um problema da sociedade, a gente não foi bem educado, a gente não sabe o que fazer, a gente não teve instrução, não é culpa nossa. Mas a partir do momento que eu sei dessa informação, aí eu uso essa informação a meu favor. Então eu vou me especializar e eu vou me tornar o melhor profissional. E um bom profissional não fica sem emprego, independente da situação. Então, se você hoje não, e isso é muito cruel, se você não está recebendo o que você gostaria, se você não está sendo reconhecido como você deveria ser, é porque você precisa ou sair desse ambiente ou melhorar. Então esse é o primeiro passo, é você aprender coisas novas. Talvez a profissional que você quer se tornar sabe coisas que você ainda não sabe, e tá tudo bem, porque a gente não foi ensinado, a gente não é obrigado, mas a partir do momento que você tem essa informação, agora você precisa usar ela para seu favor. Então, seja pegar uma coisa para vender na rua, que for. Se você for boa, você não fica para sempre nessa situação. Igual uma menina que trabalha aqui com a gente, ela trabalhava vendendo doce na rua. E aí, e foi super temporário isso que ela fez, porque quando a gente encontrou ela, hoje ela ganha super bem aqui, trabalha em casa e, tipo, é muito bem reconhecida. Óbvio, foi um caso em 1 milhão e etc, sim, mas sempre vai existir alguém de olho no que você está fazendo. Então, seja o que for que você faça, faz com o máximo de dedicação possível, faz o melhor possível, porque sempre vai ter alguém olhando. E mesmo que não tenha, você entregou o seu melhor. Então, só por aí já valeu. Mas, se tiver alguém observando, e sempre tem, você nunca vai ficar sendo pouco reconhecida ou, enfim, não recebendo proporcional ao que você está entregando de valor, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Eu investiria muito em mim para eu me tornar uma profissional melhor. Não adianta você reclamar que você está ganhando mal, que você não é reconhecido, que você é isso, você é aquilo, a vida é super difícil para você, sendo que o tempo que você tem, você gasta xingando em comentário de Instagram e TikTok, sabe? Ou arrumando confusão, ou cuidando da vida dos outros, ou isso, ou aquilo. Claro, gente, a gente não é um robô, não. Você vai passar pela vida, você vai ficar sabendo das fofocas, você vai isso, vai aquilo, tudo normal. Só que você tem que escolher o tempo que você tem na vida, direcionar também para alguma coisa produtiva que vai te fazer crescer. Então, invista em aprender coisas novas, invista um pouco do seu tempo, às vezes, num projeto voluntário, que seja, você não vai receber nada, mas você vai aprender alguma coisa, você vai aprender a lidar com o público, você vai aprender a falar, você vai aprender a se comunicar. Isso vai te fazer uma pessoa melhor também, né? Até os projetos voluntários podem te fazer crescer. Então, invista em algo em você, em primeiro lugar.
Isso já vai te colocar na frente da maioria das pessoas, porque a grande parte das pessoas não faz isso, e você tem que começar a entender que sacrifícios temporários são necessários. Então, não, você não vai poder ter tudo que você quer. Você não vai poder ter o celular do ano, o carro do ano, isso e aquilo. Não dá pra ter tudo. E tá tudo certo. A vida é assim. Não tem muito o que fazer, você precisa aceitar essa realidade e começar a mudar. Então, eu vou ter que fazer um sacrifício aqui de, sei lá, abrir mão de fazer a unha para investir em alguma outra coisa? Então, vambora. E faça com bom gosto, não fica, sabe, a vida inteira reclamando que para você é difícil. É difícil para todo mundo. Quem você conhece que não tá passando por um problema financeiro? Todo mundo tá, o país tá inteiro esse caos. E é isso, não tem muito para onde fugir, a não ser para outro país. Mas enfim, se você não consegue ser feliz e estar plena no país que você tá, mudar de país também não resolve, tá? Só para um parêntese. E se você é uma pessoa que não tem medo de trabalhar, se você põe a mão na massa, se precisa fazer, você vai e faz. Se você não se faz de coitada, você em algum momento chega lá também. Então, eu sou muito cética para algumas coisas, tipo papo de coach, assim, eu filtro muito, tem coisa que eu acho que faz sentido, tem coisa que eu falo, nossa, nada a ver, então eu filtro muito aquilo que eu recebo de informação, mas isso de desenvolvimento pessoal, de ser um profissional melhor, realmente é algo que se você coloca em prática de verdade na sua vida, você não fica à toa, você não fica parado. E aí eu quero até trazer uma analogia aqui, uma última reflexão pra gente, que é a seguinte: até hoje, quem trabalha, por exemplo, fazendo faxina, quem trabalha vendendo produtos, quem trabalha fazendo doce, bolo em casa, essas coisas, encomenda de docinho, etc. Quem é manicure, quem é marido de aluguel hoje em dia, quem é Uber, quem é, sei lá, mais uma profissão aí que o pessoal julga menos. Todas essas profissões estão ganhando mais dinheiro do que R$1.500 por mês, R$2.000 por mês, que é o que você ganha num emprego registrado. Então, assim, será que o que tá te impedindo é conhecimento, é coragem ou é ego? Porque às vezes existe trabalho e no Brasil eu posso te garantir, assim, talvez na cidade que você tá não tenha, talvez alguma coisa desse tipo, mas quem quer trabalhar não fica sem trabalho. Se você vai na praia, você vê, em Santa Catarina mesmo, é um lugar que tem emprego para todo lado, que é extremamente turístico e tem muita oportunidade de trabalho. Ah, mas aí é para limpar o prato que os outros comeu, aí eu não quero. Então, peraí, não é que não tem emprego, é que você não quer o que tem. Então, será que isso é o seu ego? Ah, eu não estudei para ser Uber. Tudo bem, mas o Uber que não estudou tá ganhando mais que você? Então, talvez você deveria ou ter estudado mais, ou ter estudado certo, porque o que eu vejo de advogado, de engenheiro, não sei o que aí sem emprego, não tá escrito. Ou então só a faculdade não é suficiente hoje em dia. Não te ensina na prática, não te ensina uma coisa realmente palpável. Se você não aprende a vender, divulgar seu trabalho, gerenciar o seu pequeno negócio, que é você mesmo, seu eu profissional, você não é nada hoje em dia. Então, aprenda as coisas certas, para você não ter que usar o seu ego para não fazer aquilo que precisa ser feito. E corta um pouco desse ego de eu faria isso? Teve gente que comentou no meu vídeo assim, só de pensar em entrar num brechó, eu tenho vergonha. Tá, então se você só quer andar de roupa nova, só quer ter carro novo, só quer isso, só quer aquilo, e ganha 2.000, você vai viver a vida toda endividada. E não reclame disso no final da vida. Não reclame se você chegar com 65, 70 anos e tiver que continuar trabalhando porque você não conseguiu nem se aposentar direito. Não reclame disso, porque é o que vai acontecer. E ainda assim, quando a gente que hoje tem 20 e poucos, 30 e poucos, chegar a aposentar, a gente não sabe nem se vai existir o modelo de aposentadoria que é hoje. Provavelmente nem vai existir, porque tá bem quebrado, né? Então, para e pensa um pouco. Ah, mas eu não gosto de você, eu não gosto do que você tá falando, eu não concordo, eu não isso, eu não aquilo. Tudo bem, você não precisa gostar de mim, isso não vai mudar absolutamente nada na minha vida, mas na sua vai. Então, mesmo que você não goste de mim e do que eu tô falando, absorve se tem alguma coisa que realmente faz sentido ou se absolutamente tudo que eu falei é descartável. E aí você vai analisar o que é melhor para sua vida, até porque, de novo, não interfere em mim, não vai acontecer nada comigo se você acreditar ou se você não acreditar. E é isso, eu quis fazer esse vídeo aqui porque eu sei que
a grande maioria das pessoas hoje já tá passando aí dos 30 anos e ainda não se encontrou na vida, não encontrou como progredir, como fazer alguma coisa, e isso é realmente muito triste. Eu até os meus 20 e poucos anos, eu também me senti assim, até os meus 21 por aí, que foi na época que eu tava fazendo meio que uma transição de carreira. Então, eu trabalhava registrada como secretária, eu fazia freelancer, tipo bico assim, de social media e tal, e eu já tinha criado canal no YouTube, eu já tava tentando empreender no digital, mas eu ainda não tinha um caminho exatamente claro assim, e eu me sentia muito frustrada com qualquer coisa que acontecia nesse sentido também. Eu ficava com raiva também quando alguém me falava alguma verdade assim, mas foi graças a Deus ouvindo isso que eu consegui sair desse ciclo e não só sair desse ciclo, né? Hoje eu pude ajudar milhares de pessoas, a gente já tem aí praticamente 5.000 alunos transformados com a metodologia que eu uso hoje para empreender através da internet, usar o que eu sei para ajudar outras pessoas e vender produtos online. Então, sou muito grata por isso também, que bom que eu ouvi alguém, mesmo que eu não gostasse tanto do que a pessoa estava falando, em algum momento eu parei e pensei, faz sentido. E ouvi, então que bom que isso aconteceu. E eu espero que esse vídeo tenha te causado isso também. Se você não me acompanha nas outras redes sociais, vou deixar o link de todas elas aqui na descrição para você. Se inscreve aqui nesse canal que traz reflexões toda semana e te espero no próximo vídeo. Tchau!